Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no YouTube. Aula especial, aula específica para você que quer começar na ergonomia, que quer começar a entender de ergonomia para poder aí avançar, né, e ter voos mais altos. Todo mundo começa do básico, todo mundo começa do entendimento inicial. E aqui a gente está fazendo uma playlist específica para trazer essa noção para você da ergonomia, trazer alguns pontos importantes. E hoje nós estamos falando sobre a avaliação ergonômica preliminar. Na aula anterior já falamos sobre esse tema, falamos sobre as alterações na norma regulamentadora. Então, nós temos ali algumas alterações que ocorreram na nossa NR1, que é a norma regulamentadora número 1 das disposições gerais, que ela trouxe algumas alterações, incluindo o termo avaliação ergonômica preliminar, que passou a vigorar aí a partir do dia 9 de março de 2021. Também trouxe um novo foco para a NR17, que a partir de janeiro de 2022 traz para nós também essa expressão avaliação ergonômica preliminar e que vai fazer parte do inventário de riscos, quer dizer, vai lá para o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos dessa empresa, e aí nós precisamos estar preparados, antenados de como atuar. Isso abriu um leque bastante grande. Muitas empresas acabavam não fazendo a análise ergonômica do trabalho, mas agora todas as empresas fazem a avaliação ergonômica preliminar. E aí faltam profissionais no mercado, profissionais capacitados, qualificados para realizar este tipo de avaliação. Então a gente está aqui para esclarecer um pouco para você, explicar um pouco para você sobre esse tema. Então é importante que você entenda a definição de perigo e risco, que nós já falamos então na aula anterior, que esse perigo ele é um fator, é algo que pode trazer uma lesão ou agravo para a saúde de alguém, e o risco tem a ver, então, com a probabilidade desse adoecimento, dessa lesão acontecer, e também uma relação com a sua severidade. Então, nós precisamos sempre entender que o risco tem a ver com a exposição a um perigo. Se você tem dúvida sobre esse tema, volta na aula anterior, são 20 minutos, é uma aula rápida, mas deixa muito claro esses conceitos para você. E hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho, nesta aula, de como fazer, então, uma avaliação ergonômica preliminar. Existe um modelo, o Ministério do Trabalho traz alguma coisa, as associações trazem alguma coisa? Não. Primeiro ponto é não existe um modelo específico, porque os postos de trabalho são muito variados, são muitas áreas distintas, muitos tipos de atividade, né? Então você pode ter uma atividade no ramo de fundição, de plásticos, de metalurgia, no meio do mato, num rebocador de navio, são muitas áreas, né? Na área da saúde. Então não há um modelo específico. Nós vamos discutir um pouco mais sobre esse tema aí. Primeiro, entender que a avaliação ergonômica preliminar é um estudo preliminar sobre as fases do processo produtivo, buscando o máximo de detalhamento possível. Então, eu preciso entender o processo produtivo. O que o trabalhador vai fazer em cada uma das operações, em cada uma das atividades dentro do ciclo dele. Vamos chamar de ações técnicas, né? O que ele faz durante o seu dia de trabalho. Então, a gente vai ter que entender esta sequência, tá? E depois nós precisamos entender que a finalidade dessa avaliação ergonômica preliminar é identificar riscos presentes na atividade e no ambiente de trabalho e assim definir medidas. Eu destaquei isso aqui em negrito, não é à toa. Definir medidas que possam eliminar o risco, compensar o risco ou controlar os riscos. Essas três expressões, elas são fundamentais para um ergonomista. Eliminar ou elidir, compensar ou controlar o risco, tá? Preservando dessa forma a saúde, a segurança, o conforto para o trabalhador e o desempenho eficiente que acaba gerando aí a produtividade, que é um objetivo da empresa. Então, sempre a gente vai buscar avaliar os fatores da atividade ambientais, identificar se existe o perigo, identificando o perigo se esse trabalhador está em risco, e ele estando em risco, eu vou criar medidas para eliminar esse risco, para compensar esse risco ou para controlar esse risco. Mas como que eu vou realizar, então, a avaliação preliminar desse risco?
Eu já falei para vocês, não existe um modelo de AIP, né, de avaliação ergonômica preliminar, para todas as atividades. É de suma importância que o profissional responsável pela elaboração dessa AIP seja experiente e consiga definir as principais etapas do processo produtivo e assim realizar uma boa análise, uma boa avaliação. Então, isso é muito importante. Quando nós fazemos uma análise ergonômica do trabalho, o nome diz é uma análise, ela é mais detalhada, normalmente nós temos mais tempo para fazer, a gente vai esmiuçar, vai filmar mais tempo, vai buscar os movimentos, vai medir os ângulos, e você vai fazer essa avaliação pensando em cada trabalhador. Quando a gente fala na avaliação ergonômica, essa avaliação ergonômica preliminar, ela está buscando perigo, ela está buscando se existe algo ali, algum perigo que possa estar colocando o trabalhador em risco. Não é uma avaliação individual, é uma avaliação mais para a coletividade. Se eu tiver uma movimentação de cargas de 40 quilos, independente de quem esteja carregando, isso é um problema. Então eu teria um perigo, a movimentação de cargas. Se eu tiver um processo lá que tem uma repetitividade muito alta, que eu não tenho tempo de recuperação de fadiga suficiente, eu tenho um perigo e eu tenho um risco independente de quem esteja lá. Então, quando a gente fala na avaliação ergonômica preliminar, nós estamos buscando estes fatores, esses perigos e o risco. Não é uma coisa individualizada, é uma coisa um pouco mais macro. É você pegar os grandes pilares que podem adoecer na questão ergonômica. Então, nós vamos nos preocupar aí com movimentação de carga, que eu já falei, repetitividade, postura inadequada, movimentos extremos. Aí a gente vai ver as questões organizacionais, né, as metas, os tempos de recuperação de fadiga e etc., que isso independe de quem esteja trabalhando, vai trazer problema. Então, nós precisamos ter um mapeamento do que podem ser perigos ergonômicos, identificar se esses perigos constam naquela atividade e se eles existem na atividade, se eles geram risco. E se eles gerarem risco, é para a coletividade. Aí sim, eu vou entrar já com medidas nessa fase, tá? Então essa é a ideia da avaliação ergonômica preliminar. Por isso que se fala da experiência do profissional. E está acontecendo justamente ao contrário. Pessoas com pouca experiência estão pegando um checklist, colocando meia dúzia de X e chamando isso de avaliação ergonômica preliminar, o que é um problema, porque a partir dessa avaliação ergonômica preliminar já devem sair sugestões de melhorias. E aí, se você faz uma sugestão de melhoria em um local que está mal adequado ou foi mal avaliado, você pode estar jogando dinheiro fora, a empresa pode estar jogando dinheiro fora, e você, como profissional, também acaba se queimando, porque você está dando sugestões para algo que não vai surtir o efeito que a empresa espera, tá? Então, outro ponto importante aqui, né? Como que nós vamos fazer essa avaliação? Primeiro, você deve conhecer bem o processo e o ambiente de trabalho. Já falei isso umas 2, 3 vezes, porque esse é o ponto fundamental. Conhecer o processo. O que é feito aqui nessa atividade? O trabalhador chega de manhã, ele trabalha numa injetora, ele chega de manhã, ele pega 2 ou 3 sacos de 20 quilos de matéria-prima e ele despeja dentro de um funil que vai alimentar a máquina durante X horas. Se você chegar lá no meio da jornada, você vai ver ele lá na frente de uma injetora, pegando peça, inspecionando e guardando, você pode perder essa fase do processo que ele fez lá no início da jornada, ou alguma limpeza diferenciada que ele faz naquele funil a cada 2 dias, 3 dias, não sei. Então, é entender o processo. Tudo que esse trabalhador faz durante a sua jornada e entender também as questões ambientais, tá? Então, antes da realização de qualquer avaliação, é imprescindível que o profissional responsável pela EP conheça muito bem o processo produtivo e o ambiente de trabalho. Então, esse é um ponto fundamental. Segundo, ideal reunir os trabalhadores envolvidos na realização da tarefa. Então, é fundamental que os líderes e os demais colaboradores envolvidos na realização do processo produtivo participem ativamente da confecção da IP. Afinal, ninguém melhor do que eles para descrever o ambiente e a forma como as operações são realizadas no dia a dia. Então, se você não vai avaliar todas as pessoas na mesma atividade, mas é importante que esses trabalhadores
passem a sua percepção da atividade. E cabe ao profissional, ergonomista, é claro, fazer essa avaliação, mas ele vai partir de informações que ele busca da liderança, informações que ele busca dos trabalhadores e a sua avaliação em loco. A sua avaliação em loco. Então, é extremamente importante você saber de onde você vai buscar o máximo de informações possíveis para que você consiga realizar uma boa avaliação. Então, você diz, tá, mas eu vou ter informações da empresa e do trabalhador? Vai. De repente, você está conversando com os trabalhadores e eles passam assim, o ritmo aqui é muito intenso. E aí você pergunta para a empresa, mas o ritmo de trabalho é definido como? Nós temos aqui um pessoal de engenharia que faz avaliação de métodos e tempos, então eles vão lá, fazem uma cronoanálise, etc. Você tem essa documentação? Tem, aí você vai lá, pede isso ou conversa com a pessoa que faz e entende o tempo de recuperação de fadiga que eles colocaram dentro dessa avaliação. Nós temos 10%, 15% de tempo de recuperação de fadiga. Excelente. Mas mesmo assim, você pode ir lá, vai filmar, vai cronometrar e vai entender se isso é uma situação real e se está trabalhando dentro do que foi definido. Mas é importante que a gente ouça as partes e que a gente também faça esse trabalho em loco, tá? O trabalho de campo especificamente, né? Então, depois de você conhecer bem o processo, você conversou com os trabalhadores, então você deve retornar lá no ambiente laboral e fazer, então, o desenvolvimento, essa avaliação, essa observação que eu falei. Então, sugere-se que nesta fase, um acompanhamento de todo o processo seja feito. Então, você vai pegar desde o início do processo para ver como que é feito, entender isso realmente, registrar algumas imagens, tomar algumas medidas se necessário, verificar os pesos que são manipulados se necessário, descrever o perigo e entender se existe o risco e descrever o risco se ele foi evidenciado. Tá? Então, você precisa sim fazer um trabalho de campo, precisa sim fazer uma observação para que essa avaliação preliminar ela seja feita de uma maneira adequada. E depois que você pegou essas informações, nós analisamos os números, tá? O documento é avaliação ergonômica preliminar, mas aí eu tenho alguns dados, eu analiso esses dados e aí eu vou caracterizar perigo existe ou não e se é risco ou não. Então, após a coleta dessas informações, o profissional realiza a análise dos dados coletados, caracteriza os perigos e define os riscos encontrados. E aí ele vai graduar estes riscos de acordo com aquela matriz de riscos que eu falei para vocês, que eu uso, a matriz 4x4, que está na aula anterior. Tá? E aí você vai classificar esse risco. Ele vai ser um risco irrelevante, baixo, médio ou alto. Tá? E aí depois que você fez essa classificação, se o risco é irrelevante ou ele é baixo, ele não vai ter prováveis impactos para esse trabalhador. Os riscos médios e altos, eles são considerados riscos aí. É claro que alguns baixos a gente tem que ver, mas a maior parte são os riscos médios e altos, que acabam indo para o PGR realmente como uma condição de risco, que acabam indo inclusive para o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, para que a gente consiga fazer um acompanhamento e que fique num plano de ação as possíveis correções, né? Então, nós precisamos, lá no plano de ação, definir essas medidas para elidir, né, ou eliminar, controlar ou compensar esses riscos. Então, baseado nesta avaliação, você precisa achar a solução para o problema. Então, quando você tem um profissional pouco experiente, um profissional que não conhece de análise ergonômica, não conhece de ergonomia, ele pode dar sugestões que não são corretas, que não vão resolver o problema, ou não identificar, principalmente não identificar, que uma abdução de ombro acima de 75 graus pode ser um problema grave. Então, tem profissionais que, eu não sei o que é uma abdução de ombro, eu não sei a partir de que ângulo que isso pode ser um problema. Então, isso é a formação da ergonomia que você precisa ter, são conhecimentos que você precisa ter. Esse aqui são aulas para iniciantes, a gente fez essa playlist para iniciantes, eu vou colocar aqui mais aulas, e uma delas eu vou falar principalmente sobre as questões de ombro, que são bastante importantes aí, que são uma das grandes fontes adoecedoras dos nossos trabalhadores, junto com a coluna, tá? Então, como pôde-se perceber, a análise ergonômica preliminar ela é uma ferramenta de ação ergonômica
que, se bem utilizada, poderá trazer enormes benefícios para as empresas e para os trabalhadores, mas que, por outro lado, se mal elaborada, poderá trazer investimentos e mudanças que não atingirão os resultados esperados. Esse é o grande segredo. Quando surgiu a questão da avaliação ergonômica preliminar, me trouxe 2 alertas, assim, né? O anjinho do lado direito do ombro, que é aquele que só vê coisas boas, me disse assim, olha, que excelente, porque poucas empresas acabavam fazendo análises ergonômicas do trabalho e que tinham algum investimento maior em ergonomia e etc. E agora, com uma avaliação um pouco mais simplificada, mas que vai classificar os perigos principais e determinar se eles são risco ou não e vão ser obrigatórios no PGR, a gente vai ter mais trabalhadores sendo beneficiados pela análise ergonômica do trabalho. Isso me falou o anjinho bom e me deixou bastante feliz. O anjinho ruim do outro lado falou assim, acabou, agora vai ter um faz de conta de análise de avaliação ergonômica preliminar, meia dúzia de pessoas vão pegar um checklist e vão lá fazer um monte de xizinho e vão dizer que avaliaram, e as empresas vão parar de fazer a análise ergonômica do trabalho. E aí ficaram esses 2 anjinhos buzinando aqui no meu ouvido, tá? Então, eu prefiro acreditar que nós, profissionais de saúde e segurança do trabalho, temos uma preocupação com isso, temos um trabalho ético e que vamos buscar cada vez mais fazer trabalhos melhores e trabalhos mais íntegros quando se fala em ergonomia. Então, a gente faz treinamentos de como fazer análise ergonômica preliminar para que, quando elas sejam feitas, realmente tenha um crivo, tenha um critério e que a sugestão de melhoria que venha dela realmente traga um resultado para que as empresas não comecem a fazer investimentos em ergonomia sem ter um resultado significativo e achem que é um programa que não traz nenhum benefício, tá? Então, continue conosco, nós vamos trazer outras aulas básicas, mais para frente a gente vai mostrar alguns trabalhos práticos, etc., para que você entenda um pouco melhor como que é esse trabalho da avaliação ergonômica preliminar. Então, um grande abraço para vocês, continuem acompanhando @nadioindalencio.ergonomia no YouTube, no Instagram, que tem bastante material interessante, e se você quer se desenvolver em ergonomia, nós temos vários cursos de formação, desde cursos básicos para quem está iniciando, até os cursos premium para você que já é profissional, que quer evoluir ainda mais, que é a formação de consultores em ergonomia. Ele pega do básico ao avançado e ele traz, além de toda a formação da ergonomia técnica, traz também a formação do consultor, que é aquele profissional que vai ter que saber negociar, que vai ter que entender um pouco do marketing para ergonomia, como buscar os seus clientes, como fazer um bom contrato, tudo com modelos. Então, é para quem já está no mercado e quer avançar na sua carreira. Mas se você está começando, tem cursos desde a ergonomia básica, até cursos de formação específico para análise ergonômica do trabalho, para avaliação ergonômica preliminar, avaliação de fatores de riscos, até que você consiga começar um trabalho e aí sim evoluir para uma formação um pouco mais complexa. No mais, continue acompanhando a gente aqui, que eu trago bastante coisa boa para você. São 26 anos agora de experiência em ergonomia e saúde do trabalhador, que eu trago aqui para vocês em aulas gratuitas e com foco realmente em ensinar você tudo sobre ergonomia. Mais um forte abraço e até a próxima.